Bom pessoal, bem-vindos ao Eu Cristão. Essa semana a gente vai tratar um tema muito interessante, é um dos temas que me motivou a criar esse canal, que é a evolução e a fé cega. Bom, por que motivo a evolução ou a fé cega me motivou a criar esse canal? Eu sempre acompanhei, gosto muito de acompanhar até hoje, os canais do pessoal que gosta de dissertar sobre diversos assuntos, e a grande maioria deles é ateu ou agnóstico, né? E são gênios, muito inteligentes, no que falam, muito sensatos, muito coerentes, né? Eu não estou aqui criando uma guerra de religião. Uma coisa que me irritava muito nesses vídeos, assim, acho que aí começou toda essa vontade de criar esse canal, é porque todo ateu e todo agnóstico, ele tem a teoria de Charles Darwin como exata, como correta e como provada praticamente. Eu acho ciência muito interessante. A palavra ciência, ela significa conhecimento. Quando você toma ciência de algo, você toma conhecimento de algo. E a gente já tomou ciência de muita coisa interessante. A ciência já mostrou muita coisa importante pra gente. Por exemplo, a gente já descobriu que a Terra é redonda, que a Terra não é o centro do universo, que a Terra gira em torno do Sol, e muitas outras coisas que a gente tem como certo e como exato, a gente aprendeu através de experimentação. Porém, como eu já disse, a palavra ciência significa conhecimento. Então todo conhecimento é uma ciência. Todo ateu tem uma tendência de se questionar, tem uma tendência de querer saber, exceto quando o assunto tem algum vínculo religioso. Por exemplo, se você fala de criacionismo, nenhum ateu ou agnóstico quer estudar o criacionismo. Eles simplesmente não aceitam. E muitos deles nem estudaram ainda o criacionismo, nem sabem do que se trata de fato. Então, por que essa rejeição? Por que motivo esse criacionismo não é aceito como uma ciência plausível? Por que não estudar o criacionismo? Você não sabe por quê? Muitos deles dizem que o criacionismo é baseado numa fé cega. Fé cega é você crer em algo que não tem base, que não tem prova, que não tem como se experimentar ou como se falsear, e você crê cegamente naquilo simplesmente porque você crê e pronto, simplesmente porque faz algum sentido, sendo que nem tudo que faz sentido é verdade, né? Mas enfim. Só que eu tenho um breve adendo nessa questão do criacionismo ser baseado numa fé cega. A evolução também é baseada numa fé cega. E se você acha que não, eu lamento, você é ignorante. Todas as teorias que tratam de um início do universo, tanto do Big Bang, da expansão do universo, todas essas teorias elas nunca foram falseadas, ou seja, não existe uma experimentação para essas teorias, ninguém nunca conseguiu reproduzir isso em laboratório, ninguém nunca conseguiu reproduzir isso num tubo de ensaio, isso não é falseável, não existe, não tem como a gente fazer outro mundo para tentar iniciar um novo processo de evolução de espécie, isso não é falseável. E pior do que não falseável, isso não é observável. Porque é claro que o criacionismo também não é falseável e também não é experimental. Ninguém conseguiu reproduzir o criacionismo, até porque teria que ter outro Deus, descer em outra terra. Isso não é possível. Mas, no meu ponto de vista, o criacionismo é muito mais observável do que a própria evolução. A gente nunca teve uma base observável de evolução. A gente não vê a evolução acontecer, embora ela demore milhões de anos para acontecer. Mesmo que ela demore milhões de anos para acontecer, a gente não vê rastro evolutivo. A gente não tem nada que possa dizer aqui houve uma evolução. Aqui sobrou isso aqui de uma evolução, ou isso aqui é o princípio de uma próxima evolução. Isso não é observável, isso é muito incrível. Então quem acredita na evolução, sendo que ela não é experimental, ela não é falseável, nunca foi falseada inclusive, ninguém nunca conseguiu, ela não pode ser reproduzida em laboratório e ela não é observável, então a partir daí a gente tem que a evolução é também uma fé cega, e no meu ponto de vista é até mais cega do que o próprio criacionismo. Outra coisa que é muito interessante nas duas teorias é a imprecisão de datas. O criacionismo ele tem uma base de datas que é tirada da Bíblia e da história. Essa base de datas nunca mudou. Todo criacionista acredita que a Terra tem, em média, 10 mil anos e que o ser humano tem, em média, 6 mil anos na Terra. Essa data nunca mudou, desde sempre. Todos os criacionistas creem que a Terra tem até 10 mil anos e a existência humana em torno de 6 mil anos, mais ou menos. Porque é a base que a gente tem através da Bíblia, através da história, inclusive, pela contagem dos anos antes e depois de Cristo. Essas datas não mudaram. Agora, já na evolução, a gente tem uma impressão de datas sensacional. Eu, pelo menos, já presenciei diversos cientistas fazendo essa discrepância de datas de forma muito descarada. Alguns creem em 4,5 milhões de anos na Terra, outros já creem em mais, outros creem em menos. Não existe uma forma de contagem oficial e nenhuma forma de contagem exata, matemática disso, nem lógica, inclusive.
toda a contagem é feita através de alguns dados que eles têm, né, que também não são confiáveis. Partículas, eu acho isso também bastante chato. Cientista ficar afirmando que a datação através de partículas é exata. Não é exata, até porque se fosse exata eles não ficavam mudando toda hora de opinião, né, com relação às datas. Então é completamente imprecisa. A contagem, essa também acho muito pífia. A contagem é através dos troncos das árvores, aquelas árvores que têm mais de 1000 anos e eles vão lá e contam dentro da árvore aquelas areolas que ela tem no tronco. Também é impreciso porque a gente não vê aquilo nascer de fato. Cada árvore pode se desenvolver de forma diferente, talvez a gente não conheça, mas existe uma árvore que desenvolve de forma diferente a datação, não é daquela forma que se mede, então isso também não vale como prova. Então, toda essa imprecisão de datas que cerca a evolução descredibiliza a teoria, porque hoje a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Daqui a 2 dias eles podem dizer que tem 200 milhões de anos só, ou podem dizer que tem 13 bilhões de anos, como acredita-se que tem o Big Bang, se não me engano, né? É uma fé cega, completamente cega, né? Pelo menos nos evangelhos e nos livros históricos da Bíblia, e também na história que a gente tem de datação, a gente consegue, através de relatos de pessoas que estiveram em determinados tempos e de contagens oficiais, ter uma noção de que a existência na Terra tem 6.000 anos e a Terra tem mais ou menos uns 10.000 anos. Isso é muito mais plausível do que você ficar fazendo contagens através de diversas partículas e de diversas formas que não fazem a menor diferença, dando datações completamente diferentes, ou seja, é completamente improvável essa teoria, mas todo mundo crê porque foi um cientista que revelou. Então, assim, é uma fé completamente cega. Outra coisa na evolução que me chama muita atenção com relação à fé cega são os furos evolutivos e esses elos de ligação que foram perdidos, que ninguém nunca achou. Não sei se você já estudou a teoria da evolução, se você não estudou e está meio perdido, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um documentário muito interessante, ele encurta em mais ou menos 1h40, 1h45 a história da Terra segundo a teoria da evolução. É interessante, eu assisti esse e muitos outros documentários antes de gravar esse vídeo, estudei bastante o tema, mas esse aí eu acho que é um dos mais interessantes e mais rápidos, caso você não saiba. Tem elas de ligação que nunca foram achadas, e tem muitos furos na evolução. Por exemplo, o processo evolutivo, desde do nosso ancestral comum até os dias de hoje, na variedade de espécies e na variedade de tipos, de raças, existem coisas que não se ligam, existem coisas que não encaixam. E esses encaixes que não existem foram prometidos há muito tempo. Todo mundo está o tempo inteiro dizendo que esses encaixes vão ser achados, que a qualquer momento a ciência vai descobrir isso. Só que em muitos anos essa teoria vem sendo debatida e quase nada se achou desses elos perdidos. Então nós temos espécies evolutivas que são lindas. Você olha assim, a evolução está quase perfeita. Legal. É claro que nós temos nossas semelhanças. Então aquelas raças que têm mais semelhança entre si, logicamente vai ter uma tendência de ter um processo evolutivo mais completo. Agora, nós temos raças que não têm a menor ligação uma com a outra. E aí o processo evolutivo complica um pouco mais. E aí é muito difícil você, através da microevolução, que é a desculpa que eles têm para crer nisso, você conseguir ligar uma espécie a outra. Então nós temos diversos elos perdidos e furos na história da evolução que nunca foram corrigidos. E eu, sinceramente, duvido muito que seja corrigido. Ou seja, quem acredita que a evolução é verdade não acredita por provas, acredita por fé cega. Outra coisa muito interessante, eu acho que esse é o ponto mais interessante da teoria de Charles Darwin, que é o período pré-cambriano e a explosão do período cambriano. Esse é o ponto-chave, eu acho, da teoria, que é o seguinte: não existia nada de registro fóssil, a gente não tinha nenhum registro fóssil, nenhum fóssil mineralizado foi encontrado, até que de repente, num período chamado de período cambriano, bum! Todos os fósseis começam a aparecer prontos do nada. Na datação dos fósseis, né, que eles datam os fósseis, nessa datação nós temos um período onde surgiram a maioria dos fósseis. A grande maioria dos fósseis que foi encontrada era datada desse período. Ou seja, antes desse período existe pouquíssimo registro fóssil ou nenhum. Mas nesse pré-cambriano foi realmente uma explosão, por isso que eles chamam de explosão do período cambriano. Porque de repente todos os fósseis começaram a aparecer neste mesmo período. A maioria dos fósseis que a gente tem, de espécies e de rastro evolutivo, todos são mais ou menos dessa época, do período cambriano.
Então, como todos os fósseis surgiram já divididos entre espécies, do nada, e a gente não tem nenhum registro de um ancestral comum entre eles. Porque quando eles começaram a achar esses fósseis, eles já acharam fósseis de mamíferos e anfíbios e peixes. Não tinha nenhum animal meio a meio, nenhum animal com rastro de uma evolução. Simplesmente todos os fósseis apareceram já definidos em espécies. Não teve um ancestral entre duas espécies. Então esse período cambriano é muito intrigante para quem acredita na evolução. Qual é a explicação da ciência naturalista para a explosão do período cambriano? Por que do nada apareceram vários fósseis de várias espécies já prontos e antes desse período a gente não tem nenhum registro de um ancestral comum? O criacionismo é muito claro quando fala sobre a explosão do período cambriano. A gente chama isso de Gênesis. Num único dia, segundo a Bíblia, Deus disse que houvessem animais dentro da água e mamíferos, cada um na sua espécie, e assim aconteceu. Todos os animais já nasceram, cada um na sua espécie. Deus não criou tipo um peixe ou uma ameba e mandou que ela se reproduzisse e virasse vários, né? A árvore evolutiva cristã é muito mais sensata, pelo menos da forma que eu acredito. Todos já nasceram na sua espécie, então é muito mais provável que o período cambriano seja uma prova do criacionismo do que da evolução. Então, mais uma vez, a evolução se provando uma fé cega. Outra coisa que é muito interessante quando o ateu vem contestar o criacionismo, e esse vídeo não é o vídeo de defesa do criacionismo, eu vou fazer um outro vídeo defendendo o criacionismo com bases científicas. Aguardem que vai ser muito bom. Mas o que mais intriga na questão da fé cega é que depois que você prova que a evolução é uma fé cega, porque ninguém esteve lá no processo evolutivo, não tem ninguém vivo que presenciou. E se você não presenciou, você tem que provar para que ela seja uma verdade. Caso contrário, ela é uma fé cega, porque sem provas, e se você não vivenciou, você não tem um depoimento, essa fé é cega. Não existe nenhuma prova da teoria. Existem talvez indícios, mas nenhum deles é tão coerente assim que coloca a teoria à frente das outras. Ela é uma teoria só. É mais ou menos como se eu perguntasse para você quantos anos você tem e você me dissesse, sei lá, 23. Eu ia te perguntar, como você sabe que você tem 23? E aí você ia me mostrar o seu documento de identidade. Isso não prova nada, porque nós temos diversos países onde os documentos de identidade são emitidos quando a criança tem 5, 6 anos, a data de nascimento é negligenciada, nós podemos ter um erro de quem digita o seu RG, como eu já vi vários RGs com erros. Então isso não prova nada, cara. Isso é simplesmente um indício. Talvez um indício bom, mas é só um indício. Aí você vai me dizer, não, mas eu tenho a fita do meu nascimento. Isso continua não provando nada, porque não tem nada ali naquela fita que possa provar que a data é verídica. Um calendário na parede, eu posso colocar um calendário aqui de 98 e hoje não vai se tornar 98. A data da fita, aquela data da fita quem coloca é o seu pai ou a sua mãe, quem estiver filmando na câmera, então também não prova nada. Você só vai me provar que você tem determinada idade se você juntar sua mãe, seu pai, seus tios, seus avós, e eles derem um depoimento de quem esteve lá. Não, eu vi, ele nasceu nessa data. Então eles sabem quando você nasceu, eles sabem quantos anos você tem, mas você não. É mais ou menos a mesma coisa, a gente não tem ninguém que viveu a evolução. E a gente não tem nenhuma prova de que isso existe. Então assim, se a gente não tiver os pais e as mães e os tios e os avós para chegar aqui e falar que a evolução aconteceu dessa forma, é tudo fé cega. Entenda isso, é uma verdade, a evolução é uma fé cega, isso é fato. Agora, é claro que se tem algum ateu ou agnóstico assistindo esse vídeo, talvez até tenha, é até provável, ele deve estar pensando, você quer me dizer então que vários cientistas estão errados e a Bíblia está certa, ou você está certo. Bom, eu não sou cientista, gosto de estudar ciência, acho muito interessante, estou longe de ser um fanático religioso, mas eu gosto muito de estudar ciência. Mas é claro que um cientista PhD sabe muito mais do que eu, e eu não vim aqui para questionar o PhD ou o doutorado de ninguém. Então, lógico que eu não sou mais inteligente que o cientista. Um pastor é mais inteligente que o cientista? Não, um pastor não é mais inteligente que um cientista. Então, por que a evolução é fé cega e o criacionismo, para mim, é uma verdade nesse fato? Em primeiro lugar, a gente no criacionismo se baseia com aquilo que eu já falei anteriormente, que são depoimentos de quem esteve lá. Embora Deus não possa descer do céu e falar que eu criei dessa forma, porque, em primeiro lugar, Deus é muito forte para isso. Se ele descesse aqui na Terra, provavelmente a gente nem aguentaria olhar para ele. E, em segundo lugar, Deus é fé. Deus sim é fé. Ele deixou claro que ele era um fruto da fé.
Então, se ele aparecer aqui e provar que ele existe, deixou de ser fé. Se deixou de ser fé, ele contradiz a sua própria essência. Então, ele não pode provar que ele é Deus. Ele não pode provar que ele existe. Porque caso ele prove, você vai crer porque ele provou e não por fé. E ele quer que você crê por fé. Então, 2 motivos porque Deus não vai descer aqui e falar como ele criou o mundo. Mas, nós temos na Bíblia livros históricos, não são só livros proféticos e evangelhos, nós temos livros históricos, onde pessoas que viveram nessa época e próximo dessa época deixaram escritos de como era, de como aconteceu, pessoas até que tinham um relacionamento mais íntimo com Deus do que a gente tem hoje. Então, eu prefiro acreditar em alguém que esteve lá e relatou, do que acreditar em simplesmente uma fé completamente cega. Não que o criacionismo não seja uma fé cega, mas eu acho que hoje o criacionismo está um pouquinho à frente. Se você é ateu agnóstico, ou se você simplesmente não estudou o criacionismo, eu recomendo que você estude, porque o criacionismo é muito interessante. Eu acho que ele está até um pouquinho à frente da evolução se estudado da forma correta. Mas enfim, cientistas são mais inteligentes, inclusive do que quem escreveu os livros históricos da Bíblia, tudo bem. São mais inteligentes do que pastores, são mais inteligentes do que eu, claro. Então por que eu estou questionando cientistas? Eu não estou questionando cientistas, cara. Começa daí, porque eu conheço vários cientistas que são evangélicos, conheço cientistas que não são evangélicos e são criacionistas, eu conheço cientistas que são adeptos da teoria do design inteligente, que eu vou falar no próximo vídeo também, que é bastante interessante. E caso você não acredite nesses relatos, depois eu vou fazer um vídeo com alguns cientistas cristãos também, mas existe uma dissidência, uma carta de dissidência, assinada por 500 cientistas, todos eles com doutorado, das melhores faculdades dos Estados Unidos, MIT, Cambridge. Então assim, não sou eu que estou falando. 500 cientistas com doutorado, e com certeza eles são mais inteligentes do que eu, e que você que está assistindo esse vídeo. E eles assinaram essa dissidência, eles simplesmente chegaram e falaram, não, isso não faz sentido, sabe, eu estudei toda a minha vida, eu tenho doutorado, eu sou cientista. Eles chegaram e falaram assim, não, isso não faz sentido, eu vou assinar uma dissidência pedindo para que eu não precise estudar com base nessa teoria, eu quero estudar com base em outra teoria. E a grande maioria deles preferiu estudar com base no criacionismo. Ou então preferiu simplesmente não estudar com base nenhuma, enquanto nenhuma delas tivesse uma evidência mais clara. Então, 500 cientistas com doutorado, das melhores faculdades, pediram dissidência. Então, não sou eu que estou falando só. E além desses 500 que assinaram uma dissidência formal, você pode até procurar, se der eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, outros milhares de cientistas pelo mundo não estudam com base nessa teoria, simplesmente não querem aceitar essa teoria porque acham que não é lógica. Eles são muito céticos quanto a isso. Eles preferem acreditar na metafísica do que nesse naturalismo. Você deve estar pensando que a grande maioria acredita na evolução. E uma vez eu ouvi um cientista cristão falar na faculdade que era muito complicado você chegar e assumir essa posição criacionista. Porque todo mundo que estava ali aprendendo com você, até os professores, eles primeiro te ridicularizavam, porque para a ciência, criacionismo não é ciência. E em segundo lugar, eles começavam a te prejudicar. Ninguém queria fazer grupo com você, ninguém queria fazer os trabalhos com você. Por quê? Porque você era criacionista, simplesmente por isso. E eu não acho que isso é demérito de ninguém, muito pelo contrário, eu acho que isso é um mérito muito grande. O cara se questionou sobre o criacionismo, porque a maioria dos evolucionistas não questionam o criacionismo, eles não querem saber. Né? Enquanto eu, por exemplo, sou criacionista, estudei evolução para estar fazendo esse vídeo, por exemplo. E então, muitos cientistas se dizem evolucionistas, mas na verdade eles são criacionistas, ou eles acham que o criacionismo é mais lógico. Só que eles têm que trabalhar em cima da base da evolução, porque essa é a teoria ensinada nas faculdades, e só, eles não ensinam outra. Essa é a teoria trabalhada nos laboratórios. Então assim, eles têm que trabalhar em cima dessa teoria, mas não que eles sejam evolucionistas. Nós temos muitos criacionistas em laboratórios, nós temos muitos criacionistas na Agência Espacial Europeia, na Agência Espacial Norte-Americana, então assim, não é que a maioria dos cientistas é evolucionistas. Talvez a maioria seja até criacionista, eles só não querem embater essa ideia, né, dentro dos laboratórios. Bom pessoal, o vídeo é mais ou menos isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, eu tentei simplificar bastante. Quem não entendeu o vídeo, ou por base do criacionismo, ou pelas bases da evolução, você não conseguiu pegar muito bem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um documentário, como eu já disse, sobre a teoria da evolução rapidinho, para você se situar no assunto. Vou tentar deixar aqui embaixo a dissidência da teoria de Darwin, os 500 cientistas com doutorado que assinaram, vou tentar deixar aqui. Curta a nossa página no Facebook, porque vai que o YouTube sai do ar, né? facebook.com/eucristal. Só entrar lá e curtir nossa página, a gente vai estar sempre atualizando, colocando os vídeos lá também. Se você gostou, deixa o seu like aqui, compartilhe com seus amigos, que é muito interessante. Esse canal vai estar sempre defendendo a fé cristã. Se você é cristão, ou se você não é cristão e gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar demais de saber um pouquinho mais sobre a fé cristã, ou até sobre as bases
científicas do cristianismo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.